semana. Esse patamar se manteve em dezembro com algumas oscilações, janeiro, e agora em fevereiro, apesar do número de casos se manter mais ou menos dentro desse patamar, entre 4 e 5 mil casos por semana no estado, a ocupação de leitos explodiu, principalmente na região metropolitana, desde a semana passada. Nós tínhamos uma demanda por leitos variando em torno de 60 leitos por semana, entre leitos críticos e clínicos. Na sexta-feira passada ela chegou a 115 e tem se mantido acima de 80, né? Desde então, sobrecarregando o sistema de saúde, os profissionais que estão na linha de frente, e ainda neste momento nós temos fila de espera por leitos críticos, leitos de UTI, e também por leitos clínicos, né? Mostrando aí o avanço na disseminação, quer dizer, são acúmulos que vêm se fazendo desde novembro, né? Que se mantiveram num platô, e a partir das festas de veraneio, né? Do relaxamento das medidas, né? Da naturalização da convivência com a pandemia de forma extremamente perigosa, porque a vida está em risco, nós tivemos aí esse crescimento assustador. Do ponto de vista da análise epidemiológica, ela traz muita dificuldade, porque nós temos uma grande subnotificação, né, o que dificulta você ter a dimensão real da pandemia, porque se você testa pouco, você tem um retrato mais desfocado da pandemia. Então, por exemplo, em alguns municípios, como Natal, você praticamente só testa casos graves. Então, isso não dá uma dimensão real do número de casos. Como temos lidado com isso? Primeiro, desde o final do ano, apontando para a necessidade de restrições, né? Porque já tínhamos notícias de que novas cepas teriam maior infectividade. Isso tem se mostrado de forma, na prática, tem se confirmado uma maior contagiosidade dessas novas variantes do vírus, né, que são mutações que o vírus sofre e muda as suas características. Isso já foi observado em Manaus, no Rio de Janeiro, né, em outros países, África do Sul, né, e essas variantes têm circulado. Aqui já tivemos a comprovação. No fim de semana passado eu fui notificado pela UIMT, né, professora Selma, e o Laboratório de Bioinformática do Ministério de Ciência e Tecnologia, confirmando a presença dessas variantes P1 e P2 aqui no estado, né? E isso tem se repercutido exatamente na maior número de casos, maior proporção de casos graves, né? E, consequentemente, sobrecarga do sistema de saúde. Secretário, não lhe interrompendo, mas já lhe interrompendo, fazer uma dúvida aqui. Eu entendi bem a descrição que o secretário nos trouxe do comportamento da curva de casos e bem como da ocupação de leitos no período. Aí a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: no pico anterior, nós tínhamos que quantidade de leitos de UTI disponíveis? E neste pico atual, nós dispomos de quantos leitos para o enfrentamento dessa nova curva? E, né, a diferença entre um tempo e outro, qual é a estratégia, qual é o número a ser perseguido de renovações ou reabertura de leitos de UTI? Nós constituímos ao fim da primeira onda, porque nós começamos a montar esses leitos no início da primeira onda, e tivemos muita dificuldade naquele momento, falta de EPI, falta de ventiladores. Quer dizer, em agosto é que eu acho que a gente tinha, digamos assim, chegado a uma situação mais confortável. Chegamos a ter 600 leitos, cerca de 280 a 300 de UTI e 300 de leitos clínicos. Hoje nós temos 268 críticos e temos em torno de 300 também de leitos clínicos, né? Nós havíamos desativado leitos em setembro e outubro. Não justificaria manter leitos abertos a custo muito alto sem ter demandas, né? Mas desde dezembro nós começamos a reabrir leito. Em dezembro nós já reabrimos 104 leitos, 61 críticos, principalmente no interior, onde havia maior pressão da demanda, Caicó, né, Mossoró, no São Luís, que voltamos a reabrir leitos, né, com a conversão de leitos do Tarcísio Maia para leitos de atenção geral em UTI, pela demanda também reprimida, porque nós não atendemos, não damos resposta só à Covid, temos que dar resposta ao conjunto dos problemas de saúde. As demais situações, sem dúvida. E aí, desde que começou a crescer a ocupação em Natal, nós começamos a operação para abertura de leitos na região metropolitana. Já o fizemos
com a pactuação com São Gonçalo, abrindo 10 leitos no Belarmina. Ontem já estava 7 no Regula, hoje entrariam mais 3. A negociação com o UOL para que os leitos que tinham sido disponíveis para receber os pacientes de Manaus se prestassem a atender pacientes norte rio-grandenses. Isso foi pactuado, já temos 9 leitos no Regula, mas ainda tem as 4 leitos ocupados por Amazonas, né, que deverão estar recebendo alta, e esses leitos vão estar disponíveis, né. Abrimos, né, 10 leitos no hospital de campanha. O município abriu com a colaboração do Estado na liberação de equipamentos, né, bomba de infusão, monitores, respiradores, e estamos também abrindo novos leitos no Gisilda Trigueiro, ainda essa semana, no João Machado. Nossa disputa agora é para bombas de infusão, que é um insumo relativamente barato, mas escasso no mercado, né, porque essa ocupação também aumentou no setor privado. Ontem nos reunimos com os diretores dos hospitais privados e a tendência também que todos mostraram de ocupação de leitos. Enfim, estamos nessa corrida para diminuir essa fila de espera, o tempo de espera. Já fizemos transferência de alguns pacientes para o interior, que ainda tem leitos vagos disponíveis, mas eu quero chamar a atenção que o enfrentamento da pandemia não é só abrir leitos, é principalmente a mudança de comportamento social. E por isso que o governo baixou o decreto restringindo as medidas de circulação, de aglomeração, de eventos. Estamos reunindo todo dia, de manhã e tarde, com os prefeitos de cada região para que os seus decretos municipais possam implementar essas medidas e até medidas mais restritivas, porque do que se trata é evitar aglomerações e contatos, seja no atendimento público, seja na feira, seja na espera do consultório, em todos os espaços que têm encontros, principalmente espaços fechados, seja na igreja, ele aumenta o risco. E numa situação onde temos leitos superlotados, profissionais esgotados, temos que conter a transmissão para que ela possam declinar o número de casos e a sobrecarga sobre o sistema de saúde. Pode dizer. Secretário, o governo pretende realmente comprar vacinas aí de forma independente do governo federal? E se sim, de onde é que vem os recursos para pagar essas vacinas, secretário? Primeiro, eu escutei parte do debate que vocês estavam fazendo. Vacinas, existem várias ofertas de vacina no mundo, né? Não podemos deixar de reconhecer que o Brasil se atrasou nessas negociações, né? E isso reflete um pouco a situação que estamos. Quer dizer, o Ministério da Saúde tinha feito basicamente a aposta com a Fiocruz via a vacina de Oxford, que teve um atraso na análise do processo científico por alguns equívocos que ocorreram na testagem, né? Isso atrasou todo o processo, inclusive a produção da Fiocruz. As dificuldades da relação com a China, que disponibiliza o IFA, também retardou essa entrega. Nós temos uma capacidade de produção nacional satisfatória. Butantan e Fiocruz conseguem produzir em torno de 1,5 milhão de doses por dia, se tiver o componente disponível, né? Mas, na verdade, houve atraso em tudo isso. Mas já existem outras ofertas, outras vacinas estão sendo testadas e registradas. O que nós temos apostado, e a governadora apostou, foi na possibilidade de, através da negociação com o Fórum de Governadores do Nordeste, com o Fórum Nacional de Governadores, abrir outras possibilidades de negociação para aquisição dessas vacinas e, pactuando isso, abrindo outras negociações possíveis com outros laboratórios que têm aprovação ou autorização provisória da Anvisa, podemos disponibilizá-la para o Programa Nacional de Imunizações e distribuí-la de forma equitativa para a população do Brasil, porque não podemos permitir que vamos ter critérios diferenciados para quem pode pagar e quem não pode, mesmo entre os entes públicos. Tem que manter critérios. O SUS estabelece isso. Mas e os recursos viriam da medida provisória que o Congresso já aprovou para destinar recursos para a aquisição de vacinas. Se o Ministério teve dificuldade de adquirir, os governadores, através de negociações paralelas, conseguem adquirir isso, o Programa Nacional de Imunizações custear essas vacinas. Em caso de inviabilidade disso, vamos buscar outras fontes de recursos, e quando a governadora se compromete, ela vai assumir essa palavra. Mas a nossa prioridade, inclusive dos secretários estaduais, dos governadores, é que essa aquisição, mesmo que diversificada, negociada pelos governadores,
possa ser feita, incorporada pelo PNI, custeada com recursos do SUS, que já estão alocados em medida provisória. Secretário Cipriano Maia, uma pergunta aqui da nossa colaboradora aqui do YouTube, a Luciana Maia. O senhor falou das cepas, né? P1, P2. Algum manauara trouxe alguma dessas cepas ou outra cepa que está circulando aqui por Natal ou no Rio Grande do Norte? Olha, isso é muito difícil de você estabelecer, mas não foram os que vieram hospitalizados. Esses aí tiveram muito mais proteção. Mas nós tivemos uma verdadeira dispersão de manauaras quando se estabeleceu a crise. Aqueles que podiam pegar avião, que se dirigiram para cidades onde tinham familiares, parentes, contatos e que se distribuíram. E nós temos notícia, inclusive aqui, mandamos investigar, de pessoas que vieram de Manaus, inclusive já com diagnóstico positivo. Então, assim, não podemos aí responsabilizar os pacientes que vieram dentro de um programa de apoio, de solidariedade mútua que todo o Brasil fez, né? E isso é parte do SUS. E sim por uma disseminação que se fez por vários meios. Assim como nós tivemos, depois da identificação da cepa na Inglaterra, uma semana depois já tinha uma pessoa no Giseudo que tinha estado na Inglaterra, né? Então, assim, com a circulação mundial hoje que nós temos, mesmo com as restrições da pandemia, nós não podemos identificar essa precisão de quem trouxe o vírus, porque ela circula de forma disseminada, comunitária, através dos múltiplos contatos que temos nas relações, na circulação das pessoas no Brasil todo e no mundo. Secretário Cipriano Maia, deixa eu fazer uma pergunta aqui ainda relativa aos leitos abertos aí, aqui no governo, pelo governo do estado, né? Eu tentei fazer uma conta mental de 9 mais 10, eu cheguei aqui a mais ou menos uns 30, 40 leitos, mas eu queria saber, para explicar direitinho para o nosso ouvinte, né? Quantos leitos estavam abertos no ano passado, na fase mais crítica da doença, que foram fechados, e quantos estão exatamente, né? Aquela crise atual. E quantos estão abertos agora, né? O governo conseguiu chegar perto do que foi aberto no ano passado, né? Qual é esse número real? Olha, se você olhar no Regula agora, você vai ver quantos leitos tem críticos e clínicos. Se eu não me engano, tem 268 leitos críticos abertos e em torno de 280 leitos clínicos distribuídos em todas as regiões do estado, que nós conseguimos estruturar a rede em todo o estado. Desativamos sim em setembro e outubro, porque nenhum gestor com juízo iria manter leitos abertos com alto custo, um custo de R$ 2.500 por dia por leito, abertos sem ter pacientes. Nós tivemos que desativar leitos, converter leitos para atenção geral, como fizemos no Tarcísio Maia, mas eu já disse, a partir de dezembro nós já começamos a reativar leitos. Aí o ano passado eram quantos? 4 ainda em dezembro, 61 críticos e clínicos. Reativamos leite em João Câmara, reativamos leite em Santo Antônio, reativamos leite em São Paulo de Potengi, ampliamos leite em Caicó, ampliamos leite na parceria com São Luís em Mossoró. No Rafael Fernandes, já agora abrimos 10 leitos, né? Hoje, essa semana mesmo, ontem, ativamos mais 3 leitos em Pau dos Ferros e temos uma previsão ainda, falei aqui do UOL, que a gente já reativou, os 10 que o município de Natal ativou, os 10 de São Gonçalo a partir de hoje. O município de Parnamirim tem como reativar mais 5 leitos, está esperando uma usina de oxigênio começar ser implantada, e vamos abrir ainda esta semana no Giseuda mais 13 leitos, no João Machado mais 6 leitos, e vamos superar os 300 leitos. E estamos planejando ainda, se a pressão assistencial se mantiver, locar equipamentos, porque hoje um limitante, as pessoas dizem, porque não abriu leito. Leite você precisa de equipe, de EPI, de monitor, de respirador e de bomba de infusão, que hoje é o insumo mais escasso do mercado. Secretário Cipriano Maia, o presidente do Sindicato dos Médicos, Geraldo Ferreira, esteve aqui no Repórter 98 e disse que a Liga dispõe de leitos pronto para ser utilizado e que já foi utilizado pelo governo do estado. O senhor está falando aí de falta de bomba de infusão, falta de equipamento, etc., ventilador, e lá os tem. É possível reativar o convênio com a Liga? Essa não é uma afirmação verdadeira. O Geraldo é um vendedor de ilusões, né, oportunista de situações. Quando vê alguma coisa sendo construída, ele chega para anunciar, é meu colega, mas eu tenho que dizer isso com toda clareza, né? A Liga, eu já entrei em contato com a Liga logo que começamos essa crise assistencial. E só para esclarecer, a Liga abriu todos aqueles equipamentos com
aqueles leitos com equipamentos cedidos pelo Estado, todos eles cedidos pelo Estado, né? E quando a Liga, nós desativamos em comum acordo com a Liga, encerramos o convênio, esses equipamentos foram utilizados para manter os leitos do João Machado, 20 leitos e 10 leitos em Macaíba, que estavam sendo operados por uma organização social que trouxe os equipamentos. No que ela saiu também, encerramos o contrato, nós tivemos que utilizar esses equipamentos e outros para poder operar esses 30 leitos. Então, isso não é verdade. Nós, inclusive, entramos em contato com a líder, ela disse não tinha como, nem mesmo dentro das suas estruturas, e nós estamos dialogando e pactuando com muita responsabilidade. Então, assim, são venda de ilusões que não correspondem à realidade. A gente está conduzindo o processo com toda a responsabilidade. Para você ter uma ideia, o município de Natal disse, nós temos equipe, mas não temos equipamentos. Nós fizemos a cessão de parte dos equipamentos para abrir esses 10 leitos que o Hospital de Campanha de Natal abriu, como fizemos na primeira fase, inclusive. Então, assim, cobramos do Ministério equipamento naquela fase crítica, o Ministério apoiou com distribuição de alguns respiradores e alguns equipamentos, e hoje, inclusive, fizemos novo pedido ao Ministério, ele já respondeu que não tem disponibilidade, né? Então, assim, não é uma coisa que quem não está enfrentando o problema encontra soluções muito fáceis, miraculosas, que não tem base na realidade. Essa Secretário, duas perguntas aqui para o ouvinte também entender dentro desse contexto atrelado ao Ministério da Saúde, inclusive. Procede a informação que a diária anterior, no pico da pandemia anterior, a diária de UTI, repassado pelo governo federal, era na ordem de R$ 2.500 e houve uma redução para 1.600, essa é a primeira pergunta. E segunda colocação, as vacinas, os 50 e quantas mil vacinas chegaram? 54.900 chegaram hoje, secretário? Responder logo, as vacinas, depois entro nos valores. Chegaram hoje as vacinas do lote da Oxford, que são 35.500 doses. As do Butantan, que são 19.400, está previsto chegar amanhã à tarde. Certo. No entanto, já vamos começar a distribuição e que vai se destinar a vacinar idosos acima de 80 anos, né? E a população indígena, porque vínhamos cobrando esse lote desde o início da pandemia, o estado do Rio Grande do Norte, ou da vacinação, o estado do Rio Grande do Norte era o único que não tinha recebido vacina para as comunidades indígenas, e agora chega um primeiro lote. Voltando para o valor, o valor de habilitação de leitos de UTI Covid, desde que foi instituído, se situa no patamar de R$ 1.600. O que estávamos enfrentando, e saí de uma reunião agora dos secretários estaduais de saúde, do CONAS, era a dúvida sobre a manutenção desses valores e da habilitação de todos os leitos que estão operantes, o que estava deixando todos os secretários a ver navios, como se diz, porque os orçamentos estaduais não tem como custear isso. E nos foi assegurado, vai ser pactuado amanhã na comissão intergestora tripartite, que reúne o Ministério, secretários estaduais e municipais, a manutenção dessas habilitações e desses valores, pelo menos até o final de março, né? E a garantia de continuidade, caso haja a continuidade da ocupação dos leitos, né? O que nós estamos reclamando é que só esses recursos de habilitação, a R$ 1.500, R$ 1.600, não custeia o valor do leito. Esse valor que você falou é a média de um custeio de um leite se for muito bem gerenciado. Para você ter uma ideia, o setor privado aqui cobra no contrato com o SUS em torno de R$ 3.100 por leito dia, né? Quer dizer, na gestão pública nós conseguimos operar aí em torno de R$ 2.500, porque alguns custos já são diluídos nas despesas que o Estado assume, né? Então é insuficiente. E além do que, o enfrentamento da pandemia não é só o custeio de leitos, né? Tem um conjunto de ações que você precisa financiar. E por isso nós temos pleiteado junto ao Ministério, né, junto às bancadas federais, o Fórum de Governadores, que tem assumido essa luta, para você ter a continuidade do orçamento de calamidade que vigiu até dezembro, porque a pandemia não acabou, pelo contrário, ela está se agudizando. Nós temos hoje uma taxa de mortes de casos, numa média maior do que tivemos em alguns meses do ano passado, outubro, novembro, setembro, dependendo da região. E, no entanto, o orçamento de calamidade se encerrou no dia 31.
E jamais os estados e os municípios terão como arcar com essa despesa. A gente está mantendo os contratos, só os contratos estaduais são em torno de 24 milhões mês, né? E sem esse recurso federal, a gente vai entrar completa bancarrota, né? Essa é a realidade. Secretário, vou pedir licença aqui, quem tem que fazer um breve anúncio do adiamento da Voz do Brasil. Voltamos já com o secretário com uma sem número de novas perguntas aqui. Não sai da sintonia que a gente volta em 1 minuto. Tudo bem. De acordo com a Lei número 13.644/18 de flexibilização da Voz do Brasil, exibiremos hoje a Voz do Brasil às 8 horas. ZYD 517. FM Nordeste Limitada. 98,9 MHz. Natal, Rio Grande do Norte. Uma empresa do Grupo Dial Natal. Uma empresa do Grupo Dial Natal. Repórter 98. Estamos de volta. Danilo quer fazer uma pergunta para o secretário, Cipriano. Fazer uma pergunta para o secretário. Secretário, inclusive minha pergunta também de muitos ouvintes aqui que estão nos assistindo no YouTube. Em relação, secretário, àquela questão dos 5 milhões de reais destinados à compra de respiradores junto ao consórcio Nordeste. O que é que o governo tem feito para recuperar esse dinheiro? E além dessa questão dos 5 milhões, teve também aí uma nova notícia de 1,5 milhão com respiradores quebrados. O que é que tem sido feito para recuperar esse dinheiro, secretário, junto primeiro ao consórcio Nordeste? Primeiro é bom esclarecer essas notícias que sempre reitera como se o governo tivesse alguma responsabilidade pela perda. É bom rememorar que naquele momento houve uma luta desesperada por aquisição de equipamentos, os países ricos inclusive sequestrando cargas, e se qualquer estado ou município que queria comprar equipamentos tinha que inclusive pagar adiantado. Eu inclusive tive várias ofertas e por muita precaução não entrei em nenhuma delas. Aderimos a essa do consórcio Nordeste, porque era uma articulação feita pelo conjunto dos estados, dos governadores, junto a uma empresa que prometia importar da China, e fizemos a alocação como foi pactuado dentro do consórcio. Só que a empresa deu um calote, como houve vários outros calotes no Brasil e até no mundo. O governo do estado, através da Procuradoria, que assumiu esse caso desde então, vem acionando judicialmente a empresa junto com a Procuradoria do Estado da Bahia, que era o ente agenciador da negociação, no sentido de reaver esses recursos. E nós estamos vigilantes, atentos, né, para que esse recurso seja recuperado, mas ele está no âmbito judicial. Nós esperamos que ele possa ser recuperado e voltar realmente a ficar disponível para o SUS no estado, e nos faz muita falta, né? E mostrando aí, quer dizer, que é o setor privado, digamos assim, picareta, que deu calote no setor público. Isso é bom que fique bem claro, porque parece até que foi um equívoco e houve algum tipo de irregularidade no que fizemos. Fizemos tudo dentro da lei, dentro do que estava previsto. Em relação a essa segunda notícia, que foi destaque também, é bom a gente esclarecer, é muito oportuno. Nós adquirimos 15 ventiladores da Balme, também naquela crise, né? Esses ventiladores demoraram a ser entregues, nós tivemos que, inclusive, fazer muita pressão, até acionar judicialmente para que eles fossem entregues, porque na época havia uma disputa, o Ministério tinha determinado, inclusive, confisco de ventiladores, e depois que eles foram entregues, nós fizemos a distribuição. Uma parte para o município de Parnamirim, outra para um outro hospital nosso, né? E esses equipamentos, eles tinham uma calibragem diferenciada, quer dizer, os fisioterapeutas tiveram alguma dificuldade de operá-los, e nós não havíamos sido notificados. Quando a CGU foi fazer a auditoria, que identificou que alguns desses equipamentos estavam sem uso, imediatamente nós acionamos a empresa, estava dentro da garantia, para que eles fossem calibrados, ajustados ou reparados. Isso foi feito, e nós sabemos que a maioria deles hoje estão em uso, então não houve nenhum desvio nesse sentido. E já fizemos uma nova notificação, porque me parece que tem um equipamento ainda que tem dado problema. Então, assim, foram apenas questões técnicas da utilização, da calibragem, que era um equipamento de tipo novo, né, que teve dificuldades no uso, mas podem ficar tranquilos e seguros, porque nós trabalhamos o tempo todo com transparência, com TAC, com acompanhamento do Ministério Público, tudo está no portal,
e isso pode ser verificado. Nós vamos divulgar o conjunto dos equipamentos, onde estão funcionando e os ajustes que tivemos feito. Determinamos instauração de sindicância para apurar responsabilidade por falhas ou demora na comunicação, para dirimir toda e qualquer dúvida. Secretário Cipriano Maia, o Estado anunciou um decreto com algumas restrições. Eu lhe pergunto, os municípios estão atendendo a mensagem governamental? E uma segunda pergunta, estados vizinhos estão adotando aqui toque de recolher a partir das 22 horas indo até 5 da manhã. São Paulo adota essa medida de 23 horas até 5 da manhã. O senhor cogita ter uma medida semelhante aqui em nosso estado? Olha, primeiro, a maioria dos municípios, posso dizer, esmagadora maioria está aderindo, está publicando decretos, digamos assim, coerentes com a diretriz que o governo emanou na recomendação, e mais do que isso, estão adotando até medidas mais restritivas, vários municípios, o que nós achamos correto. Eu acho que nós temos que recomendar toda a suspensão de atividade de atendimento ao público, né, que não seja essencial, como a saúde e outras essenciais, todo encontro que possa ser adiado, toda reunião, usar a modalidade virtual, porque realmente o quadro exige essa nossa atitude. Sim, nós vamos estar discutindo a evolução do quadro. Na próxima semana o comitê se reúne mais uma vez e, diante da análise do contexto essencial, do contexto epidemiológico, né, inclusive com o uso do indicador composto, que foi uma conquista importante desenvolvida aqui pelos pesquisadores da nossa universidade, nós poderemos ter essa recomendação. Mas entendemos que a melhor adesão é aquela que vem pelo convencimento da população. E, evidentemente, quando não, para isso, as ações do Pacto pela Vida, na parceria com os municípios, estão fazendo ações de coerção, né, junto a grupos populacionais que têm desrespeitado essas medidas, como dispersão de festa, que a polícia já fez, né, como a operação em Pipa, e outras que os municípios estão demandando. Agora, o que fica claro para a população é que o STF pacificou que a atribuição de regular serviços, comércio, é do município. Então, por isso que o Estado recomendou e está pactuando para que todos sigam a linha recomendada pelo decreto, e que outras medidas sempre serão pactuadas para que a gente tenha essa consonância, porque o pior de tudo é quando você tem a disputa política em torno da condução da orientação, seja da pandemia, seja da vacina, como vocês estavam debatendo antes. Esse é o pior dos mundos. Esse momento exige de todos solidariedade, cooperação, motivação maior ética para a defesa da vida, né, que é o bem maior que nós temos, e da defesa da saúde das pessoas. E isso exige também a participação da sociedade, lideranças religiosas, empresariais, sindicais, comunitárias, políticas, para que a gente tenha consciência disso. Que eu saiba, outros poderes também já decretaram restrições, a Assembleia Legislativa e vários outros poderes, porque tem sido dialogado e mostrado para eles a importância dessa medida nesse momento, porque a onda, ela se mantém, e a sobrecarga sobre o sistema de saúde, ela tem se mantido muito alta e estressante, e com problemas, inclusive, para os profissionais de saúde que estão esgotados, extenuados e que estão também no seu limite. Secretário, uma pergunta final aqui. Foi dito aí o lote que está por chegar, chegou já aqui em parte da Oxford e um que vai chegar da Coronavac. Chegando esses lotes, qual é a perspectiva de novas vacinas para que a esperança do alívio, do arrefecimento aí da onda se possa fazer pela solução vacinal? Quando e em que quantidade? Qual é o cronograma de chegada de novas vacinas que a gente conta hoje no Rio Grande do Norte? Vou complementar a pergunta de Filinto, perguntando para o senhor dar um panorama aqui para os nossos ouvintes de quantas pessoas vacinadas, de como está a nossa cobertura vacinal e qual a capacidade que isso pode chegar com essas 54 mil doses que chegaram hoje aqui no estado, né? Para que o ouvinte entenda quantas pessoas já foram vacinadas, quais são as próximas fases, né? Como é que está esse processo? Certo. Primeiro, rememorando, nós vacinamos os profissionais de saúde da linha de frente. Eu creio que a maioria dos municípios vacinaram quase todos, há alguns remanescentes ainda, principalmente nos municípios maiores, né? Natal, talvez Mossoró, Caicó.
Depois nós, naquele mesmo momento, vacinamos os idosos em instituições de longa permanência, abrigos, casas de repouso, enfim. Depois vacinamos os idosos acamados e começamos a vacinar os idosos acima de 90 anos. Com essa dose, essa remessa que chega agora, nós vamos estar vacinando os que entre 80 e 90 anos. Não vamos conseguir ainda vacinar toda essa faixa, mas vamos vacinar, pela previsão, 15.670 idosos acima de 85 anos, 25.740 entre 80 e 84. Talvez até estejamos atingindo quase 100% dessa faixa. E vamos vacinar ainda a população indígena, né, com 2.940 doses. A partir daí, nós vamos descendo a escadinha, né, das faixas etárias, né, para vacinar todos acima de 75, depois a faixa entre 60 e 75, que é onde eu me situo, né, vou fazer 66, e depois os com comorbidade com menos de 60 anos, além das outras categorias prioritárias, né, que vão estar incluídas independente da condição, né, que já foram listadas. Os professores, que a governadora tem destacado com toda prioridade serem incluídos, e já foi na última publicação do Ministério da Saúde, mas que precisamos ter as vacinas. Aí respondendo quando tem previsão. Esse tem sido um verdadeiro desafio para o gestor. Ainda bem que a gente se planejou para chegou a vacina, no máximo em 24 horas a gente está fazendo a distribuição para regionais e os municípios já são notificados para coletar as vacinas em cada uma das regiões de saúde. Mas não temos ainda um cronograma anunciado das próximas distribuições. Temos sim alguns anúncios de aquisição. Em março tem previsão de entrega do Butantan e da Fiocruz, ainda usando o insumo importado, né, ou vacinas importadas. Por exemplo, essas vacinas que chegaram da Oxford foram importadas, elas não foram produzidas na Fiocruz, né? Então tem a possibilidade de começar a produção na Fiocruz e a entrega em março, mas não temos ainda segurança, né? Creio que em abril poderemos ter aí ofertas adicionais, principalmente da Sputnik, né? Porque tem produção nacional pelo laboratório privado, e outras possibilidades de aquisição, inclusive por essa iniciativa dos governadores, que poderão facilitar outras possibilidades de negociação, com cobertura aí de recursos do PNI, como eu falei. Então, mas não temos assim uma segurança de quando vamos ter a próxima distribuição. Isso tem sido uma incerteza. Às vezes a gente recebe na véspera a notícia do lote que vai chegar, né? Felizmente que a gente está organizado para isso. Mas eu aproveitaria para advertir a população de que a vacina é realmente, digamos assim, a medida mais efetiva para a gente controlar a pandemia. Temos que esperançar que ela chegue o mais rápido possível, que possamos ter uma vacinação mais ampla da população para ganhar imunidade coletiva, mas é bom advertir que isso leva um tempo, né? Você tem que tomar a segunda dose, né? Inclusive a de Oxford é de quase 3 meses entre uma e outra, tem que esperar o tempo do organismo desenvolver a imunidade, né? Então temos que ter um pouco mais de paciência, e nesse momento de sufoco do aumento da transmissibilidade e aumento da pressão assistencial, é essencial mantermos todas as medidas de controle que estão sendo preconizadas para a gente salvar vidas, né, e preservar, né, digamos aqui, os nossos entes queridos, até para que eles possam tomar vacina ainda nesses próximos lotes. Secretário Cipriano Maia, gostaria de agradecer sua presença conosco aqui no Repórter 98. O microfone para suas despedidas, secretário. Nós que agradecemos, sempre estaremos disponíveis, e reforçar esse apelo a todas as autoridades, a todas as lideranças, a toda a população, a toda a comunidade, de fortalecer essa corrente em defesa da vida, em nome da solidariedade, do amor ao próximo, para que a gente possa preservar mais vidas, porque já perdemos muitas. Já são mais de 3.500 pessoas que morreram no Rio Grande do Norte, quase 250 mil no Brasil, e a gente precisa dar um basta. E o basta é realmente intensificando o isolamento social e todas as medidas protetivas que já conhecemos. E isso precisa ser feito no dia a dia, em cada espaço, em cada momento que você está vivenciando, inclusive usando corretamente a máscara. Então fica aqui o nosso apelo e vamos fortalecer a corrente em defesa da vida. Obrigado, secretário Cipriano. Boa noite.
Vamos em frente no roteiro aqui. A Coserni inicia entrega de 97 refrigeradores científicos para vacinas doadas ao governo do estado e a 95 municípios potiguares. Danilo. Boa iniciativa notícia, da Coserni. Preocupação social da Coserni. Interessante, aí tá dando os equipamentos para manter as vacinas aí devidamente refrigeradas como elas devem ser, né? Então, esses municípios foram previamente selecionados. Os que têm IDHM acima até 0,61, né? Exatamente. 95 municípios potiguares. São os que precisam, né? Teve uma menores seleção. IDH. Os menores IDH. Os menores IDH. E o governo do estado também aí. É o cansaço. Valeu, Mulatinho. E veja aí, pasme, quantos são, né? 95, hein? De 167. Esses equipamentos aí tá dentro do programa de eficiência energética. E cada município desse teve que devolver a geladeira precária, o refrigerador precário que tinha, um ou dois, para receber esse de melhor qualidade. E além de ter melhor qualidade e serem novos, eles têm um consumo bem menor de energia. E aí vai valer que nós vamos, no conjunto, economizar energia equivalente a um gasto de 23.335 residências, com gasto médio de 100 kW por mês. Tá dito aí então, iniciativa louvável e digna de registro por parte da Coserni. Juiz da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro decide que o grupo Agaspar é legítimo comprador do Tambaú Hotel. Que foi isso, Pesou uma denúncia contra o leiloeiro lá na época. Exatamente. Porque houve aquisição por 40 milhões de reais e travou. E aí houve uma denúncia, foi feita a investigação e o Agaspar é o legítimo arrematador do Tambaú. Sou torcedor, admirador da operação da família Agaspar. Também. E bato palma aqui e desejo toda a sorte do mundo. Não é no Rio Grande do Norte, mas é um grupo do Rio Grande do Norte que tenha toda a sorte, e que bom que a justiça teve o bom senso de reconhecer legitimar o direito da aquisição por parte do grupo Agaspar do hotel, do emblemático Hotel Tambaú. Nos dias de hoje jamais seria liberada a construção do hotel com daquela forma. Jamais. Verdade. Ou seja, é um equipamento filho único. Não só não tem, como dificilmente nós veremos em outro lugar. Diga, Danilo. É só deixar completar aqui, a decisão também deixa claro, né? Afasta qualquer risco de mancha aí na imagem da empresa. Porque quando surgiu a história de travar o negócio, né? Colocou todo mundo ali na vala comum, né? A justiça deixou claro aí que a Agaspar estava correta no seu procedimento e o negócio foi todo correto. Vamos registrar aqui lamentando profundamente o falecimento da cantora potiguar Glorinha Oliveira, aos 95 anos, né? Danilo, Mulatinho e Cláudia. Ela estava já numa situação, né? Um ícone, a voz inesquecível, marcou uma geração inteira do estado, né? Foi radioatriz, né? O Ediarli tá lembrando ela foi aqui. radioatriz também. E estava numa situação muito complicada há alguns dias já, né? Num sofrimento intenso. E aí parte aos 95 anos, deixando essa lacuna na música potiguar aqui, né? Glorinha Oliveira, ela viajou quase todo o país, representando o Rio Grande do Norte, nas inaugurações das emissoras do Diários Associados, né? Que aqui era a nossa Poti. Rádio Poti. Então ela fazia aqueles programas de auditório em parcerias com Aguinaldo Raiol, nos anos 50, Moacir Franco, pois é, Leni Andrade, Miltinho. Alguns desses cantores que Danilo admira e sempre cantarola nas cervejadas dele. E Glorinha é a voz, né, feminina, que hoje está aqui sendo homenageada na nossa bancada por Claudinha, né? Que orgulho e que isso, está né? deixando de se apagando, né? Que nas mulheres do Rádio Potiguar, Glorinha é a baluarte, né? Quem pesquisa rádio sempre tem que passar pelas histórias de Glorinha Oliveira. Verdade. E que nos deixou no dia de ontem, hoje foi o sepultamento dela. Vamos entrar no... Você quer complementar alguma coisa, Cláudia? Não, só dizer que Glorinha foi marcou época, abriu, quando ele fala em mulheres, né, assim, a mulher no rádio hoje já é uma figura assim que já não tem o espaço que mereceria, que poderia ocupar. Imagina naquela época, né? Eu fico imaginando o quanto foi difícil abrir esse caminho, ter esse nome marcado, né, no estrelato da música potiguar, e como a gente tem que ter orgulho de toda essa história, né? Passá-la para frente. Ficou na ativa por muito tempo, não queria parar, né? Gostava do que fazia, queria fazer por muito tempo, e aí fica essa saudade aí da Glorinha Oliveira. Vamos lá, entrar no assunto que Danilo mais gosta aqui. É o BBB. Carol Conká, conforme o imaginado, deixou a casa e bateu o recorde de rejeição, né, Danilo?
Rapaz, Quantos por cento de votos Carol Conká teve, Danilo? Impressionante, 99,17%. Você né? tinha palpitado em quanto? Eu apostei 99,1%. Olha aí. Mas não acertou, Tá né? igual piloto de E pra Fórmula 1, segunda casa da senhora. 0,07. 0,07 eu errei. Eu imaginei. Quase um James Bond. O que a Carol Conká fez para o meu pai passar um WhatsApp para mim ontem à tarde e dizer o que essa moça fez para ela estar assim, o que foi que aconteceu, quem é, Carol? Meu pai, 78 anos, assim, impressionado com a mídia, com tudo que se falava dela. Dizendo assim, que estava vendo o Big Brother completo pela primeira vez, e eu vou confessar, pela primeira vez, ficou lá assistindo o programa inteiro. Tá vendo aí como são as coisas? Mas foi demorado, você conseguiu, não cochilou nenhuma vez? Não cochilei não. Aí assistiu eu tô pagando ainda. pato hoje, tô morto de cansado aqui. Se registrar Só pra ficar minimamente no nível de Danilo, que é um devorador de BBB, vai ter condição de conversar sobre isso. Tá vendo? Você não assistiu, Você? Danilo? Eu mandei mensagem, você nem me respondia, rapaz. Você tava dormindo. O fato é que a Rede registrar. Globo disponibilizou todo um suporte de segurança. não só de segurança, de assessoria, de segurança, e você percebia claramente um cuidado num reposicionamento da Carol Conká, imagem porque dela. Ela sai da casa muito menor do que entrou. Ela sai com tudo assim, E ela já não era completamente destruída, alguns com pontos carreira, cardeais instalados, muito pontos cardeais situação. emocionais instalados nela que darão muito trabalho ou muita dificuldade de serem se removidos reposicionar e comprometendo a carreira profissional dela. Viu? Mas ela é aquilo que ela apresentou lá, Eu viu? sei, mas uma coisa é ela ser aquilo e você não saber e curtir a arte dela. Num país como o nosso, onde as pessoas... fulano é isso, é direita, é centro ou esquerda, não quero mais saber, não presta como artista, como na minha cabeça são coisas independentes. Mas um funcionamento prático não é assim. Veja o número acompanhando o comportamento de uma pessoa durante 24 horas, nas 30 dias. É um negócio... Você teve 99,17%. É a maior da história. 280 milhões de votos. O programa também ontem saiu do script ontem. Saiu. O Tiago Leifert fez um texto narrou um texto totalmente e demorou para aparecer. Eu não tinha visto o programa ainda, mas assim, nos outros que eu tinha visto, o cara saía em segundos, ele estava na hora já saía lá. Ele deu um intervalo de um bloco pro outro. Depois ficou botando as imagens lá, rodando a casa, e eu acho que ali já foi isso que estou dizendo, houve uma preocupação, nítida preocupação da produção da Rede Globo no sentido de situar ela, acolchoar. Ou acalentar. Ela saiu sem saber, né, o que estava acontecendo. Não ia ser uma saída normal, como um outro participante que ela viu e reviu em outras edições. E eu acho que a Globo vai ter um cuidado que vai se desdobrar. A gente conversava sobre isso um pouquinho antes de entrar no estúdio, que vai se desdobrar e vai se prolongar durante algum tempo ainda. Porque eu acho que pela primeira vez uma participante vai ter problemas sérios ao enfrentar o mundo aqui fora. Problemas sérios que podem gerar violência. Até esta edição, todos os participantes, de alguma maneira, saíam maiores do que eles entraram. Tiraram proveito. Todos. Conseguiu o contrário. Esta edição, a partir desses pseudo-famosos, ou desses famosos, como queira chamar, instalou uma preocupação e uma prerrogativa, um comportamento que não sentia anteriormente. Eles estão saindo